Meu querido ouvinte, louvado seja Deus, muito obrigado por acessar ao nosso canal e estar sempre acompanhando o nosso trabalho aqui na internet. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre São Judas Tadeu, um dos santos mais populares no Brasil, inclusive talvez seja realmente, depois de Santo Antônio, um dos santos mais conhecidos. Olha, quem foi São Judas Tadeu? São Judas Tadeu foi apóstolo de Jesus. Foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Pouco sabemos sobre ele historicamente. Lá na Bíblia, nós temos uma fala dele na última ceia, quando Jesus fez uma revelação aos discípulos, lá no Evangelho de São João, dizendo que estava chegando ao final da sua missão e tal, e São Judas pergunta para Jesus: mas o Senhor vai se revelar só a nós ou a todos? Então essa fala é uma fala de São Judas Tadeu. Mas nós temos muitas informações que nos chegaram a partir da tradição sobre a vida desse apóstolo, além de termos uma epístola atribuída a ele, onde ele revela uma grande preocupação com os falsos mestres, coisa muito comum na primeira fase do cristianismo. É certo que São Judas Tadeu, conheceu Jesus, pelo jeito era parente de Jesus e atuou também nos primeiros tempos da igreja, como os demais apóstolos. Com o aumento da perseguição em Jerusalém, São Judas Tadeu, como os outros apóstolos, também vão pregar por diversas regiões do mundo. A tradição afirma que ele esteve na antiga Babilônia, no Iraque, na região de Edessa, na Síria, na atual Turquia. É curioso que nesses lugares, inclusive, nós temos igrejas dedicadas a São Judas Tadeu e temos devoções a São Judas Tadeu. Então, ele é um santo conhecido no Ocidente, no Oriente e em algumas regiões da Ásia. O fato de ele ter o mesmo nome de Judas Iscariotes talvez tenha feito com que ele ficasse meio esquecido. Isso principalmente no começo da fé. Na Idade Média, a devoção a São Judas começa a crescer. Talvez por causa de outros santos, como São Bernardo de Claraval, Santa Brígida, que eram profundamente devotos de São Judas Tadeu. E esse fato aí, então, dele ter um nome parecido com Judas Iscariotes, talvez tenha feito com que ele ficasse no anonimato durante um certo tempo. Mesmo no Brasil, quando os portugueses chegaram aqui no século XVI, a devoção a São Judas não era grande. A devoção a São Judas, ela vai aumentar principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, época em que vieram para o Brasil, ou veio para o Brasil, gente de tudo quanto é lado, de todas as partes do mundo, inclusive da Europa, trazendo então para cá a devoção a São Judas. Não se sabe bem por que ele é considerado o santo das causas impossíveis. Talvez tenha sido por causa das grandes lutas que ele empreendeu em vida, desbravando regiões realmente impossíveis de se levar o Evangelho, e ele conseguiu levar, como por exemplo, na antiga Mesopotâmia,
onde, segundo a tradição, ele teria destronado a principal divindade pagã, que isso teve um custo grande para ele. Foi por causa disso que ele acabou sendo encantoado junto com São Simão, e os dois perderam a vida e teriam sido decapitados a golpes de clava, uma espécie de machado. E por isso São Judas é representado sempre com um machado na mão, conforme está aqui na minha camiseta. No Brasil, então, a devoção a São Judas chegou principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, a popularização dela aqui foi muito grande, até mesmo em outras esferas, que não as esferas eclesiais. Ele é, por exemplo, considerado o padroeiro da maior torcida de futebol do mundo, que é o Clube Regatas do Flamengo. Acredita-se que essa torcida seja formada por mais de 30 milhões de torcedores, e o futebol no Brasil ele tem um quê de mística ou de sagrado. Então, nada melhor do que contar com a proteção de São Judas para defender o time preferido e que esse time possa fazer os gols desejados. Claro que isso aqui, você sabe que isso é realidade. O futebol, muita gente vê futebol rezando. Eu fico até pensando que seria difícil para Deus, porque se um ganhar, o outro perde, né? Então, de que lado Deus estaria torcendo? Claro que Deus não entra nessas coisas, mas assim, isso não impede que as pessoas elejam os seus santos de devoção ou recorram à proteção dos seus santos para proteger os atletas e o seu time preferido. Então, São Judas é o padroeiro do Clube de Regatas do Flamengo, uma grande torcida. Isso fez com que ele fosse extremamente popularizado no Brasil. Lá na Pérsia, consta uma tradição que ele teria desmascarado, ele e São Simão, dois mágicos que teriam previsto uma luta, uma guerra entre a Pérsia e a Índia, e que nesta guerra teria tido perdas de todos os lados. São Judas desmascarou esses mágicos dizendo que não, que os indianos visitariam a Pérsia para levar um tratado de paz. E foi o que de fato aconteceu. Então ele teria desmascarado os dois mágicos ou feiticeiros e teria ganhado profunda popularidade ali na Pérsia. Então, como nós podemos ver, há muitas lendas e histórias e relatos que vão entrecruzando para formar a grande devoção a São Judas Tadeu. Nas principais capitais do Brasil, em São Paulo, por exemplo, tem um grande santuário dedicado a São Judas Tadeu, e fazem filas de devotos e peregrinos no dia 28 de outubro para alcançar algumas graças. Em Belo Horizonte também nós temos um grande santuário de São Judas Tadeu. Na nossa diocese nós temos, em todos os lugares você vai encontrar igrejas e capelas e santuários e paróquias dedicadas a São Judas Tadeu. Então é um dos santos mais populares do Brasil. Conta também uma outra lenda que ele teria curado o príncipe de Edessa. Esse príncipe estava com uma doença incurável e teria escrito uma carta pedindo ajuda a Jesus, e Jesus teria dito para ele através de um intermediário: eu não vou ir não, mas vou mandar o meu mensageiro. E que São Judas teria ido lá e teria curado esse príncipe de Edessa. Então é claro que alguma coisa tem que ter acontecido para justificar também a devoção a São Judas Tadeu nesses lugares tão remotos como de fato ela acontece, né? A coisa não cai do céu, tem sempre um quê, uma explicação, tem que ter uma explicação. Por que São Judas é
cultuado e amado em tantos lugares do mundo, não só no Brasil. Talvez pelo fato também de ser considerado o padroeiro de causas impossíveis, num país onde as pessoas passam tantas dificuldades e grande parte das pessoas precisam ter acesso a emprego, a cura pela saúde e às vezes com tanta dificuldade, fez com que a devoção a São Judas também crescesse. Seja como for, São Judas é um apóstolo de Jesus, alguém que conviveu com Jesus, alguém que conheceu as dificuldades da igreja nascente, alguém que sabe muito bem o que é o plano de Deus para a humanidade, porque conviveu com o próprio Filho de Deus e é capaz de interceder por nós e alcançar graças em nosso favor. Então fica aqui a minha contribuição para você conhecer um pouquinho mais da história deste grande apóstolo, que é São Judas Tadeu. Aqui em São José da Varginha nós temos o santuário dedicado a São Judas Tadeu, na chegada da cidade, e que no dia 28 de outubro também junta muita gente. Em Pará de Minas também nós temos a Igreja de São Judas, no bairro João Paulo II. E em diversos lugares da nossa Diocese de Divinópolis nós temos a celebração, a devoção a São Judas Tadeu. Que Deus te abençoe, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo, espero que tenha contribuído com a sua formação. E se você gostou, eu peço que mande para um amigo, compartilhe esse vídeo e faça também o seu comentário. Eu agradeço muito. Deus te abençoe. Fique com Deus.